nós deixamos ela pra você. Jesus, você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Graça e paz. Louva a Deus pela bênção da oportunidade que Ele nos dá para que pudéssemos juntos expressar nosso louvor a Deus. Ele é digno de todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Nesses dias ou neste período de férias, nós estamos desacompanhados do Ministério de Música e de muitas pessoas, mas eu gosto sempre de pensar numa expressão que Jesus diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estarei com ele. Nós estamos aqui, estamos na presença de Deus e nós viemos para prestar um culto ao Senhor. A Ele seja dado todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Eu quero que você tenha entusiasmo,
que não seja as pessoas a motivação, mas que seja Deus a tua motivação. Se apresente a Deus. Eu quero convidar você para baixar sua cabeça um instante e dizer para Deus com que motivação você está agora na presença de Deus. Nós não estamos acompanhados, né, dos irmãos do ministério, o grupo grande de música que nós temos, nós estamos desacompanhados deles, porém nós estamos diante de Deus, e Ele é o Senhor da igreja, e nós viemos aqui para cultuá-lo, e eu quero convidar você para se apresentar a Deus por alguns instantes, e orar silenciosamente, dizendo para Deus da sua motivação, da sua alegria, da sua disposição. Convido você para estar intercedendo pela vida da nossa igreja, pelas famílias, pelas pessoas que não puderam estar conosco, para que a bênção de Deus alcance cada um, e que esse tempo de culto seja um momento de gratidão, de louvor. É um culto de missões, e eu quero que você diga para Deus que você está aqui à disposição para servi-lo. Senhor, nós somos gratos pela bênção da vida que o Senhor nos dá, pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Nós nos reunimos aqui para prestar um culto ao Senhor. Sabemos da nossa insignificância, mas nós pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo para que através dele nós possamos Te adorar, Te glorificar, Te exaltar e honrar o Senhor. Por isso, Deus, ouça a oração que cada um faz. O Senhor sabe com que motivação cada um adentrou este lugar e com que expectativa cada um, Senhor, está se apresentando a Ti. Queremos que o Senhor seja a nossa motivação, queremos que o Senhor seja aquele que nos impulsiona a uma alegria, a uma disposição para Te servir. Eu quero abençoar a vida de cada um desses amados e amadas que o Senhor trouxe. Eu quero lembrar daqueles que, ó Deus, não puderam estar conosco, estão viajando, aproveitando o seu tempo de férias. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um deles. E ó Deus, aqueles que estão se sentindo fracos na fé, aqueles que não se sentem comprometidos com a Tua igreja, aqueles que por qualquer outro motivo Deus não está aqui, ó Deus, que a bênção do Senhor possa alcançá-lo, possam eles serem sustentados no Senhor e na força do seu poder, e que o Senhor possa, Deus, avivar a Tua igreja neste lugar, trazer um despertamento, uma vontade nova, uma disposição nova, uma alegria nova para Te servir. Nós reunimos, Deus, também para compartilharmos sobre missões. É um culto que nós oferecemos a Ti pensando na nossa tarefa missionária, que o Senhor possa falar a nós durante esse culto, para que, Senhor, ao sairmos daqui, saímos com um propósito de fazer diferença na vida de outras pessoas. Ó Deus, que nós sejamos influenciadores, motivadores na vida uns dos outros, e que nós possamos, Deus, assim fazer a obra do Senhor. Receba o nosso culto, receba a nossa oração. Nós fazemos isto em nome de Jesus, que é o Senhor da vida, o Senhor da igreja. Amém. Eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 96. Salmos, capítulo 96. Nós vamos ler, diz assim o texto. Salmos, capítulo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses.
Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exultem. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoantes a sua fidelidade. Este salmo é um salmo de louvor, de adoração, de exaltação a Deus, mas é um salmo que nos desafia a pensar na necessidade de nós proclamarmos a salvação e anunciar às nações este Deus que está no comando e no controle de todas as coisas. E o salmo termina dizendo que ele vai vir, ele vai voltar, ele vai julgar a terra com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Nós, enquanto servos e servos, precisamos sentir este desafio, ou acatar esse desafio com o propósito de levar o Evangelho às pessoas. Eu e você somos missionários e missionárias e somos desafiados a fazer discípulos e discípulas de todas as nações. Nós estamos sem acompanhamento, mas nós vamos cantar a si mesmo. E eu quero convidar você para se colocar de pé. Nós vamos cantar um hino de número 65. Eu vou convidar a nossa irmã Elaine para nos assessorar. Tem um microfone aqui nesse banco da frente aqui, Elaine, por gentileza. Hino de número 65. Vamos cantar. Nós temos o cântico disponível, sim. É um hino bastante conhecido. E nós vamos cantar. Vem Espírito Divino, grande ensinador, vem, revela as nossas almas, Cristo Salvador. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Vem, destrói os alicerces do viver falas, aos errados concedendo salvação e paz. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Vem, reveste a tua igreja de energia e luz. Vem, atrai os pecadores ao Senhor Jesus. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Maravilhas grandiosas outros povos têm, bênçãos venham semelhantes sobre
e nós também. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Nós vamos orar mais uma vez. Eu vou pedir para a Elaine que leve este microfone até o nosso irmão Siqueira, para que ele nos conduza no momento de oração, de invocação da presença de Deus, do Espírito Santo em nosso meio, para que ele venha ministrar em nós, falar em nós neste momento. Senhor nosso Deus, aleluia, e nosso Pai amém, celestial, toda glória, toda honra, Senhor, todo poder, louvores, majestade ao teu santo nome. Amém, Jesus. Pai amado, Pai querido, nesta santa hora que estamos em comunhão com o céu, com o teu coração, amém, com o teu trono de graça, nós queremos te agradecer, ó Deus amado, porque aqui está reunido, Deus, pequeno número, mas a família bendita do Senhor, amém, Pai querido. Ó Deus, nós te louvamos por esse privilégio, Senhor, que nós temos, Senhor, de entrarmos no santíssimo lugar, amém, e colocarmos as nossas petições nas tuas potentes mãos. Ó Deus, te louvamos por aquele véu que rasgou-se de alto a baixo, e nós temos esta bênção na nossa vida, Pai. Amém. Abençoe, Pai, este culto, abençoe cada irmão que aqui está, cada lar representado, que a tua potente e poderosa mão seja sobre cada um, meu Deus, sobre cada lar aqui representado. Abençoe poderosamente, Pai, que haja libertação, que haja cura, Senhor, física e espiritual, Pai. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Você está presente aqui, como o seu servo disse, onde estiver um ou dois reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. E o Senhor está aqui no nosso meio para louvor da tua glória, Pai. E nós te louvamos, te damos graça pelo teu amor, te abençoamos também, ó Deus amado, os nossos queridos irmãos que estão em viagem, Deus amado. Toma nas tuas mãos cada um, cada família, guarde-os, Pai. Repreenda toda a seta do inimigo, Pai. Onde estiveres andando em rodovias, nas ruas, que a tua glória seja com eles, ó Pai. Toda a glória ao teu nome santo e poderoso. Nós te louvamos e te glorificamos, porque o Senhor é muito bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre, Senhor. Amém. É no doce nome do Senhor que nós oramos nesta hora santa, poderosa, para teu louvor e para a tua glória. Amém, Jesus. E amém, Jesus. Aleluia. Os amados poderão sentar-se, por favor. Nós vamos, neste momento, fazer uma leitura da palavra de Deus de forma responsiva, e nós teremos aí a projeção. Eu vou fazer a primeira parte e vocês vão fazer a segunda parte. Esta passagem bíblica está também no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versos 1 a 4 e 6 a 13. Farei a primeira parte, vocês farão a segunda parte. Todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor.
Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecunde e a faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Todos. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Amém. Eu quero reforçar o verso que diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que compadecerá deles, e volte-se para o Senhor nosso Deus. Quero convidá-los para um momento de oração, um momento de confissão, um momento de apresentar as nossas vidas agora e dizer para Deus das coisas que nos incomodam, que nós praticamos, que nós falamos, que nós pensamos, as nossas omissões. Nós estamos falando de missão. Pensa como nós pecamos a Deus por omissão. Se nós conhecemos o Evangelho, por que é que este Evangelho não nos impulsiona a querer ver outras pessoas a conhecer o Evangelho de Jesus? Porque não faz de nós um influenciador? Porque não faz de nós um motivador? Nós omitimos, não pecamos apenas falando, fazendo, pensando, mas deixando de fazer. Eu quero desafiar você a pensar nisso. Qual é o pecado que eu preciso colocar diante de Deus nessa hora, para que Deus possa transformar a minha vida, restaurar. Lá na carta de João, capítulo 1, primeira carta de João 1:9, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Coloque-se diante de Deus, creia que há um perdão, diante de um arrependimento sincero, diante de uma confissão verdadeira, reconhecendo o pecado. Deus é poderoso para perdoar. Em Cristo Jesus nós encontramos o perdão. Eu quero lembrar ainda da carta de João, primeira carta de João 2, que vai dizer: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Saiba que Jesus morreu na cruz para trazer perdão para você, para mim. Por isso, esta é a oportunidade, este é um momento santo, um momento eterno que Deus nos proporciona. Se apresente a Deus por alguns instantes, silenciosamente. Deus, este é um momento tão importante na vida da igreja e na vida particular de cada um. Nós colocamos diante de Ti os nossos pecados. Nós reconhecemos a nossa fragilidade, nós reconhecemos o nosso pecado. Nós pecamos por pensamentos, nós pecamos por palavras, nós pecamos por ação.
mas nós pecamos muito por omissão. Pai, queremos que o Senhor não apenas nos perdoa, mas nos ajude a pecar menos, nos ajude a fazer aquilo que agrada o teu coração. Faz de nós missionários, missionárias, faz de nós vidas preocupadas com a tua obra, com o teu reino. Faz de nós, Deus, vidas rendidas aos teus pés. Faz de nós vidas influenciadoras, motivadoras. Ó Deus, faz de nós vidas profundamente comprometidas com a tua obra. E que nós queiramos sim, Deus, ver outras pessoas conhecendo o teu evangelho. Queiramos sim ver outras pessoas congregando conosco neste lugar. Por isso, Deus, nós nos apresentamos a Ti, porque precisamos do Teu perdão, mas queremos receber do Senhor poder, unção, uma motivação nova, um mover, um agir do Teu Espírito em nós que nos impulsione, que nos faça reagir. Não queremos o perdão apenas para nos acomodar e continuar na nossa zona de conforto, mas queremos um perdão que nos torne missionários, que nos torne pessoas que representam o Senhor, o reino do Senhor na terra, e que nós possamos sim, Deus, sair daqui com esta certeza de um perdão que nos impulsiona a agradar o teu coração. Eu oro, Deus, com ações de graças em nome de Jesus, amém. Nós vamos louvar a Deus, amém? Não temos instrumento, mas nós vamos louvar a Deus. E eu quero sair daqui porque eu me sinto tão preso atrás desse púlpito, gente. E eu fico preocupado com o nosso irmão que está lá no controle. Mas vamos ficar de pé? O hino 111 é bastante conhecido e é um momento de louvor. Quero que você cante com bastante entusiasmo, não é? Os instrumentos talvez nos faça não ter muito entusiasmo, porque afinal de contas tem tanta gente que canta, que toca, que faz barulho, né? Como agora a gente não tem, eu quero ouvir o entusiasmo de vocês cantando, né? Cantando com a vida. Afinal, esse cântico que nós vamos entoar, ele fala do motivo de louvor, que é a vida de Jesus que foi dada por nós. Amém? Nós louvamos a Deus pelo dom de Jesus, que por vis pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, toda graça te imploramos, amém. Sim, louvamos a Deus pela luz que nos dá, luz que as trevas dissipa e jamais falhará. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, toda graça te imploramos, amém. Louvaremos sem fim ao Cordeiro de Deus, que foi morto, mas vive na glória dos céus. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, toda graça te imploramos, amém. Vem encher-nos, ó Deus, de celeste fervor e fazer-nos sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, toda graça te imploramos, amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 9,
versos 35 a 38 é a nossa palavra de reflexão, ou a palavra para a nossa reflexão nesta noite. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versos 35 a 38. Diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Deus, nós lemos a Tua palavra e há poder na Tua palavra. Por isso, Deus, que ao refletirmos nela, o Senhor possa ministrar no nosso coração, o Senhor possa trazer desafios para nós e que o Senhor possa nos impulsionar a querer que a obra do Senhor possa prosperar em nossas mãos. Que o Senhor nos dê unção tanto para falar como para ouvir. Esse é o nosso desejo, é a oração que faço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o quarto domingo nós tiramos para falar de missões. E eu quero ser repetitivo em algumas coisas. Isso não quer dizer que os outros cultos nós não falamos de missão, nós não pregamos o evangelho, nós não anunciamos Jesus, até porque eu sempre gosto de dizer isso, eu creio que esta é a função da igreja, não só aqui no culto de domingo, mas é a função da igreja quando sai deste lugar, anunciar o evangelho de Jesus Cristo como Senhor, pregando o arrependimento, confrontando as pessoas com o pecado, para que elas possam se arrepender e possam encontrar perdão em Cristo Jesus e possa ter mudança de vida, transformação de vida no poder que há em Jesus. Quando nós pensamos em missão, nós também pensamos no objetivo da missão. Qual é o objetivo da missão? É salvar vidas. Nós fazemos missão para salvar vidas, resgatar vidas. As vidas estão perdidas ao nosso redor, dentro da nossa casa, no nosso convívio, mas as vidas estão perdidas e nós fomos desafiados a ir ao encontro dessas pessoas e pregar o evangelho de salvação, o evangelho de cura, de libertação, de resgate, de tirar as pessoas desse estado de opressão para a vida com Jesus. E quando nós pensamos em salvar vidas, a gente pergunta: por que salvar vidas? Porque Jesus está para voltar. Você concorde ou não, aceite ou não, acredite ou não, Jesus está para voltar. E como Ele está para voltar, o desejo dEle é que ninguém se perca. A vontade de Deus é que as pessoas cheguem ao conhecimento do Evangelho, se arrependam e aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida delas. Tanto é que o Evangelho de João, capítulo 3, 16, vai dizer isso, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deseja dar a vida eterna. E o propósito dele amar este mundo pecador é porque o homem por si só não tinha nada que ele pudesse fazer. Não há nada que o homem possa fazer para herdar a vida eterna.
A salvação não pode ser comprada, não pode ser conquistada por esforços humanos. A salvação é a obra de Deus, é Deus que dá a salvação. Não há nada que eu possa fazer para herdar a salvação. Não depende daquilo que eu faço, mas depende daquilo que Deus fez. O que Ele fez foi me amar. Amar você, amar o pecador e dar a chance desse pecador se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados e aceitar essa obra da cruz, essa obra da salvação. Porque Jesus está para voltar. E por isso, Jesus nos encarregou de pregar o Evangelho. Todo aquele que aceita Jesus, ou todo aquele que teve um encontro com Jesus, se sente incomodado com as pessoas que estão caminhando para uma eternidade sem Deus. Vidas sem Jesus. Ele não consegue olhar para uma pessoa que não aceitou Jesus e conformar que ela continue caminhando para uma eternidade sem Deus. Só pode enxergar o mundo e a sociedade assim, aqueles que tiveram encontro com Jesus e descobre qual é o valor da salvação, qual é a grandeza do amor de Deus para a vida do ser humano. Esse mesmo Jesus que nos chama também nos envia. E esse Jesus que nos envia, Ele também nos capacita. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, nós vamos encontrar Jesus na grande comissão dizendo: ide por todo mundo. Mas Ele termina a expressão dizendo: e eis que estou convosco. Eu estou enviando você, mas eu estarei com você. Eu te darei força, te darei poder para que você possa cumprir a tarefa missionária que coloca em suas mãos. A missão, ela é realizada por Deus, mas eu e você somos instrumentos. Pense nisso. É Deus que faz a missão de resgatar o mundo pecador, mas eu e você somos instrumentos. Deus conta comigo e com você para fazer essa obra. Eu e você somos o meio. Nós somos instrumentos apenas. Na passagem que nós lemos, se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai poder acompanhar. Veja que Jesus fazia um percurso. Aqui o texto, ele revela, no contexto, revela que Jesus estava na região da Galileia. E veja como que o texto diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados. Todas. Era um aglomerado de cidades cercadas por outras cidades. E o que Jesus está fazendo agora de uma forma intencional, visitando estas cidades, pregando, ensinando o Evangelho do Reino. E veja lá, ele desejava alcançar aquelas pessoas. E o interessante é que Galileia era uma região de pessoas menosprezadas, marginalizadas, sofridas, exploradas. E é interessante que Jesus faz o seu ministério, a maior parte ali na região da Galileia. Ele vai ao encontro daquela gente que talvez estivesse, ou certamente estava vivendo sem esperança, sem oportunidade, sem uma justiça, onde os homens, onde as pessoas que tinham, exploravam aquela gente. E ao percorrer as cidades da Galileia, Jesus viu a necessidade daquela gente, viu a necessidade daquelas pessoas. Jesus viu o sofrimento e viu a desesperança com que viviam. E Jesus vem então para restaurar a esperança, trazer esperança. Jesus veio para inaugurar um momento novo para aquela gente. Por onde ele passava, ele curava todo tipo de enfermidade. Num momento difícil como aquele, Jesus então
curava tanto enfermidade física como espiritual. O texto ainda mostra que Jesus, ele sentiu compaixão daquela gente. A palavra compaixão dá a ideia de colocar-se no lugar do outro, sentir a dor do outro. Jesus teve compaixão, olhou para aquela gente sofrida e se colocou no lugar dela. E Jesus olha para aquela gente desta forma, com compaixão. O verso 36, se você der uma olhada, diz que aquela gente estava aflita e exausta, estava sofrendo, aquela gente estava morrendo. E Jesus olha para a sua dor, para o seu sofrimento e tem compaixão ou se compadece. E Jesus fala ainda que vê aquela gente como ovelhas sem pastor. O que acontece? Uma ovelha sem pastor é uma ovelha desprovida, vulnerável. Ela está abandonada, sem rumos. Uma ovelha que não tem pastor não sabe o que fazer, fica exposta aos lobos, aos animais predadores. O que é importante observarmos é que Deus continua vendo o mundo assim. Um mundo sofrido, morrendo por causa dos efeitos do pecado. Nossa sociedade tem matado um ao outro, ou físico, ou emocional, psicológico, continua destruindo a vida das pessoas, e as pessoas estão marginalizadas, oprimidas pelas consequências do pecado. Uma sociedade sem Deus, como ovelhas que não têm pastor. Eu quero ainda fazer uma afirmação: há muitos pecadores por aí. Às vezes nós ficamos perguntando para quem ou a quem pregar. Basta olharmos ao nosso redor. Há muita gente precisando de salvação. E nós não precisamos ficar preocupados a quem ir, porque há muitos por aí, em nossa casa, infelizmente, dentro da nossa própria casa, há muitas pessoas precisando de salvação. E o que é que eu e você faz? O que é que eu e você faz ou tem feito para que as pessoas possam encontrar salvação e perdão? Pensa ainda nas pessoas que trabalham conosco, no nosso círculo de amizade. Tem muita gente aflita e tem muita gente exausta, oprimida pelo diabo. E o mais interessante é que muitas vezes convivemos com essa gente e nós não damos conta de que nós somos o meio de Deus, nós somos instrumento nas mãos de Deus para levar essas vidas à libertação, para que essas pessoas possam alcançar a graça renovadora e restauradora de Deus. E aí nós vamos encontrar o texto dizendo que a seara é grande. Jesus faz esta afirmação aos discípulos: a seara é grande demais, precisa de muita gente para alcançar a sociedade. Quando a gente olha para o desafio missionário, a gente fica perguntando: mas como? Pense em quantas vidas você já falou para Jesus. Pare um pouco e pense: para quantas pessoas você já falou para Jesus? Uma segunda pergunta: quantas pessoas você já levou aos pés de Jesus, falou para ela de Jesus, da salvação em Cristo, e você teve a oportunidade de ver essas vidas rendidas aos pés de Jesus, as viu sendo batizadas em nome do Pai, do Filho, arrependendo o seu pecado, confessando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Quantas vidas você já viu? Talvez você vai dizer: pastor, eu acho que eu vi 1, 2, 10. Mas que você tenha visto 100 pessoas. Imagina 100 pessoas nessa multidão de pessoas com quem nós nos relacionamos. Nós estamos muito distantes de alcançar a sociedade. Há muita gente morrendo sem Deus. E nós precisamos sentir incomodados, nós precisamos olhar para essa circunstância e falar: Deus, não me deixe ficar acomodado, porque eu tenho a salvação. Bom, se eu tenho, o outro que se dane. Eu preciso olhar para a sociedade dessa forma. A seara é grande demais.
E é por isso que o verso 38 diz, Jesus diz, rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores. Nós precisamos que Deus nos levante pessoas, porque a seara é o mundo. E Jesus viu o problema, grande demais a seara. Mas Jesus também apontou a solução. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores, pessoas para ajudar. Não dá para a gente achar que dá para fazer sozinho, que se nós fizermos a gente vai alcançar. Nós precisamos que Deus levante pessoas, que Deus levante missionários, que Deus nos envie, que Deus traga pessoas. Eu estava pensando, essa semana eu estava ouvindo um vídeo de alguém, uma pregação, de uma dessas igrejas que acredita que a salvação só se dá nela. Então, para você ser salvo, você tem que ser membro daquela denominação. Uma igreja grande no nosso país, que prega o seguinte: você tem que vir aqui. Se você vier aqui, você vai ser salvo. E aí eu vi um obreiro, né, lá é pastor, é ancião, sei lá, não sei qual o nome que dá lá, missionário, não sei qual o nome. Ele dizendo da seguinte forma: nós precisamos atentar que nós não damos conta de salvar o mundo. Se nós não acreditarmos que Deus levantou outras pessoas, outras denominações para nos ajudar, a gente não dá conta. Pensa na quantidade, por maior que seja a nossa denominação, o que representa isso diante da nossa sociedade, com mais de 200 milhões de pessoas. O que representamos diante dessa grandeza? Então há muita gente ao nosso redor precisando ouvir do Evangelho, ser confrontado com o Evangelho. Nós ouvimos o Lubick falando aqui outro dia, e eu achei bastante interessante, que ele diz o seguinte, que nós não precisamos ficar preocupados com a semente do Evangelho, porque ela é poderosa por si só. A gente precisa tomar cuidado para não atrapalhar o crescimento do Evangelho. Porque o problema nosso é que às vezes nós não fazemos missão, mas nós atrapalhamos a missão. Nós impedimos com que pessoas, através do nosso testemunho, que pessoas se convertam ao Evangelho de Jesus Cristo. Nossa nação, ela precisa de oração. E eu quero pensar com vocês, não basta reconhecer a necessidade, nós precisamos orar por solução, por salvação da nossa gente. Nossa nação está afundada num mar de corrupção. Nossa classe política está desacreditada. O medo se instalou nas pessoas, a incerteza, a desconfiança tomou conta das pessoas. Mas não basta saber disso, nós precisamos orar. A pergunta é: quanto tempo você gasta de oração pela nossa nação? Pelos nossos políticos? Você não crê que Deus tem poder de transformar a vida desses homens e dessas mulheres? Então, se eu creio, eu tenho que orar: Deus, converta o coração desses homens, dessas mulheres. Ou pelo menos substitua estas pessoas no poder. Levante homens, mulheres que tenham um senso de justiça. Ou pessoas que temam ao Senhor. Então não basta sabermos do problema, nós precisamos orar. Não orar para o fulano, o beltrano, orar para Deus converter a nossa classe política e colocar pessoas, converter o coração delas, tornando pessoas que possam olhar com compaixão para a sociedade e não querer apenas explorar a sociedade. Deus tem poder para converter o coração dessa gente. O problema é que nós oramos pouco por ela. Eu estava ouvindo um testemunho de uma pessoa na Finlândia, um missionário que orava
todos os momentos, Deus salva a Finlândia. Posso estar equivocado com o nome, mas eu quero que você pense sentido. Ele orava o tempo todo, Deus salva a Finlândia. De manhã, de tarde, de noite, todo momento Deus salva. E Deus fez uma obra de transformação na nação. Deus fez uma obra de restauração da nação. Talvez nós pudéssemos pensar isso com relação à nossa nação. Será que eu e você, de uma forma intencional, temos orado pela nossa nação? Senhor, salva a nossa nação, Senhor. Salva a nossa nação. Deus sabe o que fazer, Ele está no controle de todas as coisas. Deus salva, Tu é rei das nações, e nossa nação faz parte desse projeto do Senhor, de salvar. E depende da minha oração, depende da sua oração. Nós precisamos orar por nossa nação, por nossa cidade, pelas nações. O diabo tem atuado com sucesso, mas o governo está nas mãos de Deus, Ele é soberano. Por mais que Ele tenha arrastado multidões, por mais que nós tenhamos visto pelos meios de comunicação as maiores barbáries das pessoas com relação ao Evangelho, com relação à igreja, e Deus é soberano, está no comando. Você acha o que você quiser achar, mas Deus está no comando. Nós cremos num Deus assim. Agora nós precisamos orar com fé nesse Deus, dizendo: Deus, nós cremos, por isso oramos, porque o Senhor tem poder para transformar. A igreja só cumprirá o seu papel na grande comissão se ela orar. Se nós não orarmos, nós não vamos ver resultados. E esse é o desafio da igreja que eu quero chamar a atenção de vocês. Sabe por quê? Quem ora se dispõe a ser instrumentos, ou ser instrumento para ser usado. Então a minha oração é uma oração comprometida. Então não basta eu orar: Deus abençoa, abençoa, mas ó Deus, eu não quero sair da minha zona de conforto. Esse é o grande desafio. Quem ora se dispõe a ser instrumento nas mãos de Deus para ser usado. Quem ora se dispõe a ser resposta de oração na vida das pessoas. Você já parou para pensar que Deus deseja usar você como resposta de oração na vida de alguém? Pensa em quantas pessoas está clamando por um socorro, clamando por uma salvação, e Deus deseja usar você. Você é o instrumento de Deus, é resposta de oração de alguém que está clamando por socorro. E de repente você convive com essas pessoas que estão clamando, mas você ignora, talvez preocupado com a vida, com as coisas, com os problemas, com os afazeres. Mas pense comigo, eu e você somos respostas. Quem ora se compromete, se torna cúmplice nessa obra. E é por isso que pouca gente se propõe a orar. Alguém disse que é perigoso orar, porque Deus responde. E se eu falar: Deus, usa-me, a hora que Ele bater na porta da tua casa, fala: Deus, você sabe o que é, né, Deus? Eu falei na oração, mas quem ora se propõe a ser instrumento. Então é melhor eu não orar, porque eu não estou disposto a ser instrumento. E se de repente Deus falar: Walter, preciso de você. Fala: Senhor, mas o Senhor sabe, né, Deus? É que eu pego no pé do Walter. O problema é que não ora, ou o medo de orar, é porque não deseja se comprometer, não deseja sair da zona de conforto. É por isso que não ora. Então é melhor eu ficar em casa. Sabe aquela oração que eu faço? Deus, levanta missionário, Deus. Levanta pessoas para orar. Deus levanta, mas só que eu não vou, eu não faço. A gente quer ver Deus mudar a vida da igreja. A gente quer ver Deus encher os bancos da igreja. Deus, faça isso. Mas eu sou o primeiro a não assumir o compromisso de estar aqui. Eu vou quando dá. Se tiver uma promoção de banana que eu tenho na esquina,
Estava R$5, agora está por R$2,50. Por causa de R$2,50 eu prefiro abandonar a igreja e aproveitar a promoção de banana. Esse evangelho é muito barato e nós queremos que esse evangelho transforme a vida das pessoas. Não é possível. Eu preciso valorizar esse evangelho, valorizar essa obra, valorizar a salvação. E é por isso então que as pessoas não querem orar, porque não querem sair da zona de conforto. A igreja precisa orar, a igreja precisa honrar o chamado. Vocês viram aqui um teatro que nós assistimos outro dia aqui, fantástico, que nossos jovens apresentaram. Deus chamando um a um, não é isso? O que é que você fez com o chamado? Nós precisamos honrar esse chamado. Nós vamos questionar o que é que nós estamos fazendo com esse chamado. Nós precisamos nos sentir incomodados por esse chamado que Deus fez e faz. Orar pedindo para Deus nos capacitar. Este é um momento na vida da nossa igreja que nós precisamos ter coragem de orar pedindo para Deus enviar pessoas para nos ajudar. Nós precisamos de gente para nos ajudar. Nós precisamos que Deus levante pessoas que ousem a fazer diferença na comunidade. Hoje de manhã eu fiquei feliz por ver a Daiane aqui na frente. Ela até esqueceu que estava nervosa. A nossa oração deve ser: Deus levante pessoas que ousem. Uma pessoa que ousa no poder do Espírito é mais poderoso do que qualquer teólogo, do que qualquer pregador que fale baseado no seu conhecimento. Por isso eu gostaria que nós pensássemos nesses dias, orássemos para Deus mandar trabalhadores, pessoas que possam nos ajudar, levantar pessoas que em nosso meio que possam fazer diferença, influenciar, motivar, que seja um motivador, falando: gente, vamos lá. Não dá para a gente viver um evangelho de contemplação. Está ruim, pouca gente, mas está bom. Não está bom. Eu preciso lembrar das pessoas que não estão aqui, dar uma ligada, visitar, orar. Deus toca no coração, coloca um desejo de te amar, amar a tua obra. Senhor, tira todo o empecilho. É preciso que a gente faça isso. Até onde vamos caminhar como igreja sem pensar dessa forma? Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas vão à igreja quando der ou quando tem necessidade. A coisa apertou. Bom, aí é hora de ir para a igreja, é hora de fazer novena, centena, sei lá o quê. Vai na igreja do fulano, do Beltrano, e pede oração daqui, pede oração de lá, e vai, porque afinal de contas está com uma corda no pescoço. Mas quando Deus traz resposta, a solução, ele esquece de Deus. Nós precisamos assumir um comprometimento, buscar uma fé que seja independente. Eu não posso depender de pessoas ou das pessoas para eu assumir um compromisso com a obra de Deus. Então, se você vem, eu venho. Se você ela não quer, eu não vou. Vou ficar com ela. Nós precisamos ousar, viver, experimentar uma fé que seja independente, que baseie apenas num Deus que é o Senhor da igreja. E que deseja usar a minha vida como resposta de oração na vida de outras pessoas. Pensa quanta gente está precisando da graça. Eu e você somos instrumentos. Eu quero terminar esta palavra pensando o seguinte: nós precisamos orar e agir, porque oração dá essa ideia de orar e agir. A gente precisa sair das quatro paredes. Não basta ser missionário aqui. Jesus está voltando e tudo vai ficar aqui. Você não vai levar nada. Seu dinheiro que você confia nele vai ficar aqui. Suas propriedades que você confia nela vai ficar aqui.
Seus planos, projetos, que você, por causa deles, você não assume compromisso com a igreja, vão ficar aqui. E o que é que você vai levar? Deste mundo não se leva nada. Jesus está voltando. Nós não podemos nos prender às coisas deste mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo numa das cartas aos Coríntios, ele vai dizer assim: se a nossa esperança em Cristo limitar-se às coisas deste mundo, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, se a esperança, o que te motiva é essa vida, é o trabalho, é o sonho, são os projetos de viver uma vida melhor, uma vida independente, para não... Pois é, isso nada pode nos trazer sustentação. É preciso orar por nós mesmos. É preciso que a gente ouse orar por nós mesmos. Porque eu e você só vai se comprometer com a obra de Deus se orarmos com propósito e permitirmos que Deus mude a nossa vida. Porque eu não tenho que passar conhecimento para os outros, teoria para os outros, eu preciso de passar daquilo que Jesus fez e faz em mim. Porque se Jesus não estiver fazendo nada em mim, então o que eu vou pregar para o outro é apenas teoria. Eu preciso falar daquilo que eu experimento, daquilo que eu vivo. Ore também por sua família. Deixe ela ver a transformação que Deus opera em tua vida. Porque dentro da tua família tem muita gente precisando da salvação. Ore pela vida da igreja. Quantas pessoas estão precisando de uma motivação, precisando de uma palavra de ânimo? Ore por nossa nação. Ore por nossa cidade. Ore crendo que Deus tem poder de transformar. Deus precisa de você. Pense nisso. Deus conta com você. Deus acredita em você mais do que você mesmo. Ele poderia ter colocado anjos para fazer a tarefa missionária. Mas Ele encarregou a mim e você. A tarefa missionária é um privilégio. Sermos embaixadores de Deus em nome de Cristo. Nós devemos olhar a missão como um privilégio. Deus acreditou em nós e nos encarregou a fazer a obra. Se nós dispormos, Jesus vai fazer a obra. E Ele te chama para a obra. Curva a sua fronte, eu quero orar por você. Eu quero que você pergunte para você agora: qual o desafio que esta palavra te traz? Com que propósito você vai sair daqui? Pense nas pessoas dentro da tua casa. Pensa nas pessoas no teu trabalho, no teu círculo de amizade, pessoas que ainda não conhecem o Evangelho de Jesus. Pessoas que estão como ovelhas sem pastor. Pessoas que estão aflitas e exaustas pelas consequências do pecado. E eu e você somos instrumentos, somos respostas de oração para estas vidas. E eu e você precisamos reagir. Certamente vamos prestar contas a Deus do nosso chamado. E qual é a reação que você tem? Ore alguns instantes, por favor. Senhor, a Tua palavra nos diz que a seara é muito grande. E é certo que é uma tarefa enorme demais para fazermos, confiado em nossas próprias forças,
Nós precisamos do poder, da unção do Teu Espírito Santo, para que possamos dar a nossa contribuição na grande comissão de pregar o Evangelho, levar o Evangelho a toda criatura. Mas Deus, eu quero pedir que o Senhor ouça as orações que estão sendo feitas agora. O Senhor sabe com que propósito cada um está orando. Que o Senhor possa incomodar, de forma que durante a semana a gente possa fazer missão, que a gente possa querer ver outras pessoas sendo motivadas, animadas. Ó Deus, que nós possamos ser influenciadores. Ó Pai, que nós possamos sair daqui com o propósito de ser resposta de oração na vida daqueles com quem nós nos relacionarmos durante a semana. Ó Deus, que nós não tenhamos apenas a ideia de vir aqui ouvir um culto, assistir um culto e voltar para casa sem reação. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a reagir. Que a gente possa querer sim se engajar na obra, querer fazer diferença na obra, buscar em Ti força e poder para fazer a obra. Eu quero abençoar a vida desses amados. O Senhor sabe o que eles estão se comprometendo contigo. Desperta cada um deles em orar. Que a oração não seja apenas uma transferência de responsabilidade nossa para o Senhor, mas que seja sim uma oração que se comprometa, que se torna cumplicidade, que gere cumplicidade. Que o Senhor possa nos dar poder e que vidas sejam alcançadas através de nós. Nos ajuda, nos dá força, sabedoria, estratégia para que nós possamos alcançar vidas, que a gente possa viver de forma intencional, que a gente possa viver durante a semana com a expectativa de que o Senhor quer nos usar para abençoar vidas. Viver com a intenção de que o Senhor quer nos usar para ser resposta de oração na vida de pessoas. Viver com a intenção durante a semana de que nós somos agentes de missão na vida das pessoas. E que nós possamos ver vidas interessadas pelo Teu Evangelho através de nós. Que o Senhor possa nos levar, Senhor, com essa consciência. Que o Senhor possa levantar vidas em nosso meio. Que o Senhor possa trazer vidas para o nosso meio. Pessoas que possam nos auxiliar, nos ajudar, possa cooperar conosco nesta tarefa da pregação do Evangelho. Obrigado pela Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus, por isso. Vamos ficar de pé. Vamos orar a Deus. Eu quero que você coloque a tua semana diante do Senhor. Os desafios da semana. Eu quero que você ore por nossas células. Ore pelas famílias da igreja. Ore por nossos alvos de oração. Pelas vidas que queremos alcançar. Ore pela tua vida. Ore pelas atividades da igreja. Ore por nossa nação, por nossa cidade. Que a semana seja uma oportunidade de Deus colocar pessoas na tua vida para você ser resposta de oração. Saia daqui com este propósito. Deus me capacita, me dá poder, me dá amor para ser resposta de oração na vida de alguém. Ore para Deus levantar pessoas no nosso meio, que se comprometa verdadeiramente com a obra, com o trabalho da igreja. Nós precisamos de mais pessoas, a seara é grande, nós precisamos de mais gente. Ore para Deus trazer pessoas para o nosso meio para cooperar. Peça para Deus usar a tua vida, para Deus fazer de você um instrumento e você possa fazer diferença na tua casa e na vida das pessoas com quem você relacionar. Deus, obrigado por esse tempo de culto. Obrigado pela vida de cada um desses irmãos que se propuseram estar aqui. Eu quero abençoá-los com todas as sortes de bênçãos.
Eu quero abençoar agora o retorno para casa. Que o Senhor possa voltar com cada um de nós. Que o Senhor possa nos guardar, nos livrar do mal. Que o Senhor nos capacite a sermos respostas de oração na vida de alguém. E que nós possamos, durante a semana, fazermos missão, compartilhando daquilo que Jesus está fazendo, tem feito em nossas vidas. E que nós possamos ser um influenciador, um motivador na vida das pessoas. Que o Senhor possa, Deus, durante a semana, nos ajudar nos desafios, nos projetos. Que o Senhor possa nos dar saúde física, emocional e espiritual. Que o Senhor possa abençoar cada família desta igreja. Que o Senhor possa trazer a tua bênção. Que o Senhor possa trazer uma motivação nova. Que o Senhor possa trazer um avivamento para cada família. Que o amor por ti seja maior do que o amor pelas coisas que vão ficar aqui, são passageiras. Que o Senhor possa trazer um desprendimento, de tal forma que possamos, Deus, nos levantar como uma igreja forte, para fazermos diferença nessa cidade. O Senhor faz de nós intercessores, faz de nós instrumento nas tuas mãos. Que o Senhor possa alcançar todos aqueles que estão viajando, quem sabe aqueles que já estão voltando, guarda-os no teu amor, que eles possam voltar em perfeita paz, que este período de férias, as pessoas possam usufruir desse tempo para o descanso, para encontro com pessoas, que o Senhor possa gerar alegria no coração de cada um deles, que o Senhor possa, Senhor, zelar de cada um daqueles que foram viajar, daqueles que vão viajar. Ó Deus, que a bênção do Senhor possa assistir cada um e que o Senhor possa nos dar a tua paz. Leva-nos nessa paz, nós somos gratos por esse tempo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e a sublime comunhão do Espírito Santo esteja conosco, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém.